Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui pelo RDTV, que traz a presença do secretário estadual de Cultura, Maestro Leandro Carvalho. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Maestro, já vamos começar falando a respeito do Plano Estadual de Cultura, né, que tem vários segmentos aí que envolvem esse plano. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa ação do governo para a cultura aqui do Estado. O plano faz parte desse conjunto de leis que foram sancionadas recentemente pelo governador Pedro Taques, que nós chamamos de CPF da Cultura, né? É uma sigla que fala muito da identidade, né, do que é a nossa cultura, desse novo momento que estamos vivendo, que estamos passando, e ele também traz as iniciais do Conselho, Plano e Fundo, CPF, mais o sistema. São essas 4 leis que tramitaram em conjunto, que foram construídas em conjunto e que foram debatidas com a sociedade ao longo de 2015 em conjunto também, e que compõem que traz uma organicidade, uma coerência, uma ligação muito importante e muito interessante, né? Então, começando pelo plano, que você perguntou, o plano ele traz um planejamento detalhado deste setor para os próximos 10 anos. Então, é uma preocupação realmente com a política de Estado, né? É um norte, é um direcionamento, são parâmetros claros e bem definidos que vão orientar os investimentos daqui para frente. Que investimentos esses? Os investimentos previstos na lei do fundo. O fundo, a partir de agora, ele passa a ter uma vinculação com a receita tributária líquida. O que é isso? A gente não vai precisar mais pedir, pelo amor de Deus, bater de porta em porta para basta ter um pouquinho a mais de recurso, ou às vezes para garantir aquilo que aconteceu no ano anterior. Não, a gente sabe o que nós teremos daqui para frente. Então, nós, no fundo especificamente, chegaremos até 0,5% da receita tributária líquida, o que significa que nós praticamente quintuplicaremos os investimentos na cultura. Veja que boa notícia. E de uma forma organizada, de uma forma segura, que nos permita esse planejamento. Além então do plano e do fundo como principal ferramenta de financiamento dessas ações, nós temos o Conselho, a revisão da lei do Conselho, né, tão almejada e tão claramente necessária. Essa nova legislação permite que o Conselho retome seu papel nobre de formulador de políticas públicas, que o Conselho traga a voz das diferentes regiões do Estado, traga as demandas dos diferentes segmentos da cultura para um debate aberto, para um debate democrático, transparente. Existia uma grande distorção no papel do Conselho. Nós tivemos um capítulo triste da história da cultura de Mato Grosso e no segundo semestre de 2014, quando a Delegacia Fazendária realizou uma operação que resultou na prisão, inclusive, de vários conselheiros do Conselho Estadual de Cultura. Isso deixou uma marca, uma imagem na sociedade muito negativa desse Conselho. Mas é importante que o prestígio, que a importância do Conselho seja retomada a partir dessas novas regras, né, desse novo momento. Porque é o Conselho que vai trazer a discussão o que fazer com esses investimentos, né? Como operacionalizar o plano estadual. Esse conjunto, esse CPF, integra o sistema nacional. Existe um sistema nacional, existe uma lógica, existe uma coerência, existe uma integração dos 3 entes federativos. Nós temos a União, o Estado de Mato Grosso e os 141 municípios. Hoje, são mais de 50 municípios que já integram o sistema. Então, daqui para frente, a gente vai atuar muito fortemente na sensibilização dos municípios que ainda não têm uma Secretaria de Cultura, que ainda não tem esse CPF municipal, né, Conselho, Plano e Fundo. É importante que os municípios desenvolvam essa ferramenta de gestão para que cada cidade possa ter o seu plano, possa ter o seu desenvolvimento, que o poder constituído possa oferecer esse direito constitucional ao cidadão e que o Estado tenha essa rede de capilarização para distribuir os recursos e empreender as ações de uma forma mais democrática, mais descentralizada. Ainda com relação ao Conselho, secretário, que critérios o governo, através da Secretaria de Cultura, vai utilizar para evitar novos escândalos, nova negatividade nesse setor? Esses parâmetros nós já aplicamos em 2015, mesmo antes da nova lei entrar em vigor. Quais são? Quem analisa os projetos? São especialistas em cada uma das áreas, com um notório conhecimento daquele assunto e com uma reputação ilibada, né? Ficha limpa. Então,
Se você tem, por exemplo, projetos da área de teatro, quem vai analisar são especialistas em teatro. Você tem projetos na área de artes visuais, são especialistas nas artes visuais. Pessoas que não têm ligação com o secretário, com servidores, com conselheiros, com proponentes. Pessoas que são realmente independentes. Essa análise ela vem com um parecer. Então, a pessoa que teve seu projeto não aprovado, ela pode ir na secretaria e ela tem ali um parecer. Ó, meu projeto não foi aprovado, por quê? Olha, porque a planilha não estava coerente, ou porque você não fez uma boa justificativa, ou que não existe uma coerência entre o cronograma de execução e a sua planilha orçamentária, e assim por diante. Para que a pessoa possa melhorar, para que ela possa crescer, para que na próxima oportunidade ela tenha mais chances de competição. Mas os aprovados, já em 2015, foram aprovados pelo mérito. Inclusive tiveram nós lançamos 12 prêmios editais no ano passado. Alguns não tiveram, inclusive, a cota completa. Alguns editais, você tinha, por exemplo, 6 prêmios de 50 mil. Só um foi aprovado. Esse outro recurso foi utilizado para uma outra ação. Você não necessariamente tem que subsidiar projetos que são mal feitos, mal escritos ou que tem algum problema. Então é preciso ter esse cuidado na aplicação do recurso público. Com a Secretaria da Cultura desmembrada de outras pastas, o senhor avalia que isso facilita um trabalho mais dedicado, mais específico para essa área no Estado? Facilitou os trabalhos? Sem dúvida, né? O ano passado nós tivemos a fusão do esporte e o lazer com a cultura. Nós trabalhamos muito para que essa união desse certo, mas não deu, né? Então nós tivemos a humildade, o governador teve essa visão e percebeu que os pontos de convergência eram muito mais relacionados à educação, né? Por várias razões. Se a gente pensar só nos equipamentos esportivos que você tem nas mais de 750 escolas do estado, você já visualiza os profissionais da área de educação física, enfim, você tem projetos, jogos escolares, jogos estudantis que já são realizados em parceria, esporte e educação, enfim, você tem uma série de áreas de intersecção, de áreas de interesse comum, educação e esporte, que propiciam uma melhor aproximação com a cultura. A gente inicialmente achou que pudesse dar certo, mas realmente foi muito... são universos muito distintos e foi uma decisão muito acertada essa transferência. Agora a Secretaria voltou a ser em novembro, a Secretaria de Cultura, e a gente vem trabalhando para a recomposição dos quadros, para a reestruturação da pasta. Tem muito trabalho ainda pela frente. Acho que a gente melhorou muito, muito mesmo. As áreas estão cada vez mais organizadas, mas se a gente pensar que daqui até 2019 nós teremos um orçamento ano a ano melhorado em 0,1% só do fundo, a gente precisa se preparar para esse crescimento, né? Então esse é o grande desafio, implantar as novas leis, implantar o plano estadual, implantar tudo isso de especial que a gente está vivendo, mas com essa consciência que as demandas vão aumentar, as responsabilidades vão aumentar, e a gente precisa estar preparado para isso. Como? Compondo as equipes, tendo pessoas profissionais, qualificadas em cada uma das áreas de ação da Secretaria, que é uma Secretaria extremamente complexa, que lida com uma variedade de assuntos inacreditável. A gente às vezes tem um conceito de cultura, né? A cultura é o evento ali, o showzinho e tal. A gente está falando de todo um sistema de museus em todo o estado, cada museu tem sua demanda, as bibliotecas é um mundo à parte, aí os segmentos artísticos, né? Se você pensa teatro, circo, dança, música, dentro da música você tem uma riqueza, uma multiplicidade. A música popular é uma lógica, a música clássica é outra lógica, o cinema, o audiovisual, aqui as produtoras de vídeo, de áudio e vídeo, que tem legislações próprias, mecanismos próprios, é um outro mundo que tem uma intersecção muito grande com o mercado financeiro, patrocinadores, é uma área já que gera muita receita, que gera lucro, etc, etc. Então, é uma complexidade muito grande e a gente precisa se preparar para que quando aconteça a troca de poder, de governos, que venha um outro secretário, ele encontre uma estrutura preparada, uma engrenagem que funcione, sabe? Para não passar tudo aquilo que nós passamos ao longo de 2015. E justamente, secretário, por essa visão
bem colocada pelo senhor, que a cultura é voltada somente para um segmento específico. Essa complexidade da pasta, a impressão que se tem é que o governo negligencia o setor da cultura nos municípios. Isso é correto, essa impressão? Ou os próprios municípios não se manifestam de repente fomentar ali, em compreender o quanto que a cultura é importante? Essa mudança de paradigma, ela tem que acontecer em todo o estado. O ideal é isso. No nosso governo, nós desde 2015 já começamos levando adiante esse conceito de interiorização, descentralização e democratização. Foi feito investimentos nos municípios? Foi feito os investimentos da nossa pasta foram executados em maior quantidade no interior do que na capital. Todos os editais trouxeram um requisito de pelo menos metade dos projetos aprovados serem do interior. E assim por diante. Nós criamos uma coordenação na Secretaria de Interiorização. E toda a lógica do CPF da cultura, do plano estadual, do sistema estadual, é justamente para que os municípios passem a ter os seus CPFs municipais. Só assim eles integrarão as políticas estaduais. Então a lei traz essa condição. O município, para se integrar à política de Estado, ele precisa fazer a sua lição de casa, vamos dizer assim. Ele precisa ter a sua secretaria, precisa ter um orçamento municipal pequeno. Não tem um valor mínimo, pode ser pequeno, mas mostra o gesto do gestor municipal com relação à cultura. Então é uma ação muito estratégica que vai atrair recursos de uma forma, através das parcerias, através dessa capilarização que a cultura pode ter no interior. Além disso, nós criamos, por exemplo, o Circula MT, um conjunto de editais focado na descentralização. Porque a gente sabe, muitos espetáculos, muitas produções de muita qualidade já existem no nosso estado. Só que essas pessoas, essas companhias de teatro, por exemplo, não têm oportunidade de levar isso para outros municípios. Então, para você ter uma ideia, daqui até junho, nós teremos mais de 140 iniciativas em mais de 30 municípios. Estou falando de 6 segmentos. Estou falando de audiovisual, artes visuais, exposições, teatro, dança, circo e música. Vão ser mais de 140 ou shows, ou exposições, ou espetáculos teatrais, ou circenses, etc., em mais de 30 municípios. Isso só nesse programa Circula MT, imagina. E ao longo desse primeiro semestre, enquanto esse resultado já está chegando até a população dos mais diversos municípios, nós já lançaremos os novos editais para os novos projetos para começarem a acontecer no segundo semestre. Então essa engrenagem vai começar a funcionar e a gente não quer que pare mais. Convidar o senhor para que continue conosco para a segunda parte, então, dessa entrevista e pedir também para você que nos acompanha a ficar ligado na segunda parte da entrevista, dizendo para você acessar sempre rdnews.com.br, aliás, rdnews.com/rdtv. Até mais.